Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero fazer uma introdução sobre redes, redes complexas e redes no mundo real. Muitas pesquisas apontam que os grandes problemas que desafiam atualmente a comunidade científica e a indústria de ponta, como a internet, o funcionamento do cérebro humano, as redes sociais, etc., eles se caracterizam como sistemas não lineares, modelados na forma de redes com retroalimentação e com propriedades emergentes. Esses tópicos estão incluídos na teoria dos sistemas complexos. E para a gente estudar um pouquinho de sistemas complexos, nós vamos contrastá-los com os sistemas lineares. Vamos começar falando sobre conjunto e sistema. Conjunto é uma coleção de elementos, por exemplo, uma coleção de livros. Sistema pode ser definido como um conjunto com relações de interdependência entre seus elementos. Como geralmente a todo sistema nós associamos um objetivo a ser atingido, do ponto de vista prático, um sistema pode ser entendido como um conjunto de órgãos com determinada função. Vamos agora comparar algumas propriedades de sistemas lineares e de sistemas não lineares. Todo sistema linear deve satisfazer o princípio da superposição, expresso por duas leis, a lei da aditividade e a lei da homogeneidade. Num sistema linear, o todo corresponde à soma das partes, ou seja, as partes não se combinam ou não interagem entre si. Vamos comparar, por exemplo, um sistema aditivo, naquele que você mistura água mais óleo. Depois de algum tempo, você continua vendo ali água e óleo. Um exemplo de sistema não aditivo seria a mistura de café com leite. Vamos formalizar um pouco essas noções. Suponha que você tenha um sistema linear e, ao aplicar um estímulo x1, você obtém uma resposta y1. Ao aplicar um estímulo x2, você obtém uma resposta y2. E nesse mesmo sistema, ao aplicar um estímulo que corresponde a x1 mais x2, se a resposta for y1 mais y2, nós dizemos que esse sistema linear satisfaz a propriedade da aditividade. Por exemplo, o sistema linear y igual a 3x. Se o x for igual a 4, o y vai ser 12. Se o x for igual a 5, o y vai ser 15. Se o x for igual a 4 mais 5, ou seja, 9, o y vai ser igual a 27. Comparando esses dois resultados, nós vemos que eles são iguais. Portanto, esse sistema satisfaz a propriedade da aditividade. Agora, imagina o sistema y igual a x2. Se x igual a 4, y igual a 16. X igual a 5, y igual a 25. Se x igual a 4 mais 5, ou seja, 9, y igual a 81. Comparando esses dois resultados, nós vemos que eles são diferentes. Portanto, esse sistema não satisfaz a propriedade da aditividade. Vamos ver a homogeneidade, então. Num sistema linear, a saída é sempre diretamente proporcional à entrada, ou seja, para cada mudança de amplitude na entrada, resulta uma mudança de amplitude idêntica na saída. Suponha que eu tenha um sistema linear em que eu aplico um estímulo igual a x e a resposta é y. Se eu aplicar um estímulo igual a 2x e a resposta for 2y,
eu digo que esse sistema satisfaz a propriedade da homogeneidade. Intuitivamente, nós podemos pensar num sistema físico em que temos uma rampa e uma bolinha. Se nós soltamos a bolinha a uma distância x desse ponto aqui e ela se desloca até um ponto y, quando nós soltarmos a bolinha numa distância igual a 2x, se ela for até 2y, e se soltarmos a bolinha numa distância igual a kx e ela for até ky, nós dizemos que esse sistema satisfaz a propriedade da homogeneidade. Dá para notar aqui que esse outro sistema não linear não vai satisfazer essa propriedade, porque se eu deslocar a bolinha para essa posição, certamente que a bolinha não vai satisfazer a propriedade de proporcionalidade. Com essas propriedades dos sistemas lineares, podemos mais facilmente compreender sistemas complexos. Embora o paradigma da física newtoniana esteja fortemente associado a sistemas lineares e a mecânica tenha sido fundamental para o desenvolvimento da tecnologia impulsionadora da revolução industrial e tecnológica, a partir do século XX, cientistas de diferentes áreas começaram a notar sérias limitações deste paradigma para fenômenos mais complexos. Lembrando que um sistema linear opera de acordo com o paradigma claramente definido da causalidade linear, ou seja, causa-efeito simples. A todo efeito corresponde uma causa que lhe antecede. Mas na biologia, por exemplo, os biólogos começaram a perceber que as interações locais entre diferentes espécies causavam a emergência de uma ordem global que, por sua vez, interferia nas interações locais. Por exemplo, se você tiver um rebanho muito grande numa determinada floresta, esse rebanho pode dizimar a área verde, que, por sua vez, vai influenciar na água, no fluxo de água, que pode ter implicações atmosféricas, etc. Os biólogos, eles perceberam também que o homem e a fauna podem afetar o meio ambiente, que por sua vez afeta a dinâmica de sobrevivência local. Ou seja, os biólogos perceberam que existe uma espécie de uma causalidade circular, ou seja, o que é feito num primeiro momento, ele retorna funcionando como causa, e esse ciclo faz com que prevaleça uma lógica de causalidade circular. Em sistemas complexos, os laços de retroalimentação produzem uma interação dinâmica não linear, com causalidade circular e, via de regra, sem um controle centralizado. Sistemas complexos do ponto de vista prático. Na economia, muitas previsões podem se autorrealizar pela disseminação de boatos ou de notícias plantadas por interlocutores astutos que exploram o fenômeno da amplificação através da retroalimentação. Por outro lado, a lei da oferta e demanda é um exemplo do mecanismo de retroalimentação, fazendo com que o equilíbrio seja obtido no sistema. Num sistema linear, o efeito é sempre proporcional à causa. Por isso, um sistema linear é um sistema determinístico, ou seja, conhecendo o estado atual do sistema
é possível determinar os seus estados passados e futuros. Em 1948, um cientista norte-americano chamado Wiener se inspirou no mecanismo de equilíbrio dos seres vivos obtidos pela retroalimentação para criar a cibernética, que estende o princípio de equilíbrio através da retroalimentação para as máquinas e os sistemas artificiais. Com a retroalimentação, é introduzida uma não linearidade que acaba com a proporcionalidade entre causa e efeito. Por exemplo, o efeito da microfonia. Muitas vezes, quando nós colocamos um alto-falante direcionado ao microfone, o som que sai do alto-falante pode entrar no microfone. Esse som é amplificado, sai no alto-falante mais forte, que por sua vez entra mais fortemente no microfone. E isso gera uma microfonia que pode causar, inclusive, danos ao sistema. Ou seja, o princípio de não linearidade, de não proporcionalidade ali entre causa e efeito está manifesto. Num sistema complexo, com capacidade de processar informação, um objetivo futuro pode determinar as ações do presente. Se eu determino como objetivo que quero trabalhar em determinada profissão, eu posso primeiramente me matricular num curso que vai me habilitar a essa profissão, ou seja, um objetivo futuro determinou a ação presente. Esse efeito seria muito difícil de se obter num sistema linear sem retroalimentação. Um sistema complexo, ele é formado por componentes fortemente interdependentes, geralmente auto-organizados numa ordem específica que causa a emergência de uma estrutura global capaz de funcionar como uma totalidade coerente sem controle centralizado. Note que um sistema complexo não é simplesmente um sistema grande ou complicado, já que um sistema grande pode ser composto por muitos módulos iguais, cujo resultado é a mera soma das partes. Geralmente, nesse tipo de sistema linear, você pode aplicar o princípio reducionista, ou seja, você decompõe o sistema em suas partes, estuda uma das partes e depois generaliza para o sistema. Mas um sistema complexo ele é composto por muitas entidades, não necessariamente iguais, que se auto-organizam através de interações locais, sem um controle centralizado, resultando num outro nível de organização com propriedades emergentes. O filósofo britânico Ryle, ele propõe a seguinte situação hipotética. Suponha que uma pessoa seja levada a um campus para conhecer a universidade e lá essa pessoa é levada a conhecer a biblioteca, os laboratórios, as faculdades, os professores, os alunos, os técnicos administrativos, etc. Se no final desse passeio a pessoa lhe disser: olha, eu gostei de tudo que você me apresentou, mas onde está a universidade que você disse que ia me apresentar? Essa pergunta constitui um erro categorial, porque o interlocutor não compreende que a universidade está em outro nível organizacional. A universidade é uma propriedade emergente de seus elementos constitutivos. Outro exemplo de propriedade emergente. A água que nós utilizamos para apagar o fogo, ela é composta por um gás altamente inflamável, o hidrogênio, e outro gás comburente, o oxigênio.